Alguém quem achar pode ler, por favor. Lucas 12:19. Quem achar pode ler. Direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, a alma é onde se encontra os apetites, Deus abençoe, onde encontra os apetites e desejos. Os nossos desejos estão na alma. O que aconteceu? Deixa eu ver a figura aqui, eu quero mostrar para vocês. Uma coisa assim tão linda que, não sei se vai dar para ver direito a gravura, mas o que eu dei para vocês, dá para vocês entenderem um pouco. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso nós somos tripartidos também. Nós somos a semelhança de Deus. Então nós teríamos mesmo que ser três. E vocês percebem que também, quando o Senhor fez o tabernáculo, que eu tenho aqui também a gravura um pouquinho, tem o que no tabernáculo? O Santo dos Santos, o Santo Lugar e o Átrio. Também três. Mais uma vez nós vamos deparar com o que Deus queria dizer com isso. O tabernáculo era onde Deus habitava. Hoje o Senhor habita em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então nisso não tem dúvida. Eu sei que existem muitas religiões que dizem que o homem é apenas dois, mas pela palavra nós podemos comprovar, e não há sombra de dúvida, o Senhor a todo tempo estava com alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Isso foi antes da queda. Deus está aqui no meio. Onde vocês estão vendo aí o Espírito, Deus estava aqui, ó. O homem já tinha alma. Era o Espírito, a alma e o corpo. Só que antes da queda, tanto a alma como o Espírito, eles funcionavam juntos. Deus estava governando desde aqui do centro para a alma e para o corpo. O que aconteceu que com a queda, eu não vou ler porque a gente não tem muito tempo, o que aconteceu com a queda foi isso aqui: o corpo, a alma e o espírito. O que aconteceu com a alma? Aí Deus não passou mais a ser o centro. Deus não governou mais, porque o homem fez uma decisão de não deixar Deus mais governar. A alma, que é o que? A mente, a vontade, as emoções, é onde fica esses pontos em volta da alma. Isso são os lixos que nós vamos acumulando no decorrer do tempo da nossa vida. E ficam aí. Tem que ser resolvido. E muitas vezes o Espírito de Deus, quando nós recebemos Jesus, ele quer governar. Mas por causa da alma e por causa dos problemas da nossa alma, nós impedimos que o Senhor governe. Nós recebemos Jesus, mas nós continuamos governando. E o que acontece? Nós jamais podemos santificar a nós mesmos, só o Senhor pode nos santificar. E a santificação, ela vem através de você deixar Deus governar a sua vida. Porque quando você deixar e eu deixar Deus governar a minha vida, eu vou estar sendo santificada por meio dele, porque eu jamais posso santificar a minha vida. Jamais. Eu não tenho como. Porque não há nada santo em mim. Mas através do Espírito de Deus é que vai acontecer o cumprimento dessa palavra em 1 Tessalonicenses 5:23. Que vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Quando Deus criou o homem, o que Deus fez? Deus chamou o homem, Deus chamou Adão, criou o homem do pó da terra. Deus soprou nas narinas o Espírito dele. Então o Espírito de Deus morava dentro de Adão. Deus soprou sobre nós temos o Espírito de Deus. Só que quando nós recebemos Jesus, esse Espírito foi recriado, porque a queda trouxe morte e a queda trouxe separação.
Vamos abrir em Jó 34, 14. Jó 34, 14. Porque Deus soprou o espírito dele, soprou nas narinas do homem, o sopro da vida. O que aconteceu? Foi através desse sopro que o homem, Adão, foi colocado num relacionamento perfeito com Deus. Foi porque o espírito de vida Deus soprou sobre ele. E é por isso que nenhum de nós, nenhum ser humano na terra pode ser verdadeiramente feliz sem Deus. Porque desde a criação, Deus já soprou em nós. Deus soprou na criação, na humanidade. No primeiro homem, Ele pôs o espírito de vida. Ele soprou. Nenhum homem pode ser feliz sem Deus, sabe? Porque desde a queda que houve morte, o que aconteceu? Ficou um vazio dentro do homem. Ficou um vazio. Desde então, o homem começou então a sua procura para satisfazer esse vazio que só Deus pode preencher. Mas por causa da queda do pecado, o homem foi rejeitado. E quantos de nós nos sentimos rejeitados hoje? Qualquer coisinha tem logo aquele sentimento de rejeição. Porque existe um vazio no nosso coração que precisa ser preenchido pela plenitude de Deus. Em Jó, alguém pode ler? 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Aí o 15, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Ou seja, se for retirado o espírito é o que dá a vida, o homem morre. O homem morre. E o que aconteceu foi uma morte espiritual quando Adão pecou. E por isso, hoje, só através de Jesus, podemos receber de volta o Espírito de Deus e começar o processo da regeneração em nós. E viver uma vida de vitória. O cristão recebe o Espírito Santo como uma fonte de vida em Cristo. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, por isso que nós somos exortados a orar com o Espírito, cantar com o Espírito, andar no Espírito, de forma que se torna difícil distinguir entre o Espírito de Deus e o que ela diz. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, quem o adore em Espírito, em verdade. Nós somos exortados a viver uma vida de forma que o Espírito de Deus seja como antes, como foi com Adão. Porque o Senhor governava e não podia se distinguir do espírito humano. Porque havia um governo total de Deus sobre o homem. E hoje é um prazer para nós falarmos: Senhor, governa sobre a nossa vida. Porque nós podemos confiar e saber que o Senhor nos ama. Que Ele não vai fazer nada para nos prejudicar. Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós. Mas cabe a nós deixarmos ser cuidados por Deus. Deixarmos ser limpos por Ele. Nos entregar realmente a nossa vida a Ele, falar: Senhor, trabalhe, eu abro meu coração para o Senhor, faça, muda, transforma, o que precisa, o que está me impedindo de viver uma vida santa, de viver uma vida vitoriosa. É este tempo com Deus é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque muitos estão num processo, mas eles não abrem o coração, eles não conseguem, eles têm dificuldade, eles se fecham para Deus. E o que o Senhor quer é que nós abrimos o nosso coração. Para quê? Para que sejamos curados, para que sejamos libertos, além de sermos salvos.